Atos 16, verso 1 ao 3, diz assim: Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, uma judia convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, porque todos sabiam que seu pai era grego. Agora vamos saltar a 2 Timóteo, capítulo 1, versos 4 e 5. Diz assim: Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Agora saltando 2 Timóteo 3, 14 e 15. Bem, diz assim: Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor nos conduza para essa mensagem e exposição. Bom, vou repetir, o nosso tema se chama Famílias Disfuncionais que Funcionam para a Glória de Deus. Primeiro, permita-me explicar por que desse tema. Por que o pastor Miguel escolheu um tema tão esquisito, tão específico e difícil de tratar. Bom, irmãos, na minha pouca experiência, nós temos vivido muitos congressos de família, ouvido, acompanhado pregações, visitado igrejas como essa, agora, e pregando sobre o tema. E muitas vezes, quando ouvimos pregações sobre família, geralmente o modelo de família que se prega, e esse é o modelo correto, é o modelo bíblico, é o projeto divino, é aquela família composta por pai, mãe, filhos e filhas. Esse é o projeto de Deus. Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á sua mulher. Mas eu fico pensando, e fiquei pensando por um tempo, naquelas outras famílias, que conheço muitas, que não tem mais o pai em casa, ou que não tem a mãe. Eu conheço famílias, jovens, na minha igreja, que não tem nem o pai nem a mãe. Ou aquelas mulheres que o marido foi embora, abandonou o lar, já está no segundo ou terceiro casamento, ou até nas viúvas de nossa igreja, ou nos viúvos de nossa igreja. Enfim, são muitos exemplos de famílias que não são tão perfeitas assim, que, ou melhor, não parecem tão perfeitas, não são tão bem arranjadas, como em muitas dessas pregações. E aí, pensando nessas famílias, eu olhei para a Escritura Sagrada. E quando a gente vai para a Bíblia, irmãos, se você pegar todo o Antigo Testamento, começando no primeiro casal, família disfuncional. Basicamente acontece um fratricídio ali. Um irmão mata o outro irmão. Imagine uma família dessas. Passando por todos os patriarcas, poligamia, família disfuncional. Passando pela família dos reis, problemas, famílias disfuncionais. Chegando ao Novo Testamento, temos diante de nós mais um exemplo de uma família disfuncional. E aí, olhando para a Escritura e olhando para a realidade, o que a gente mais tem são famílias desarranjadas. Famílias defeituosas, nesse sentido. Famílias disfuncionais. Mas, aí, irmãos, deixe-me dar logo a boa notícia, que eu já estou ansioso para falar ela. O nosso Deus, irmãos, é um Deus maravilhoso. Ele é especialista em pegar coisa quebrada e fazer funcionar, irmãos. Então, não permita que esse diagnóstico seja o último na tua vida, ou que isso seja a última palavra na tua história. Deus transforma famílias. Bom, esse é o motivo. Para a gente avançar ainda, deixe-me explicar melhor o nosso conceito de disfuncionalidade. O problema aqui se dá, e eu disse, a complexidade desse tema se dá justamente por causa da sociedade. A sociedade diz uma coisa, a Bíblia diz outra. Então, para a gente tratar esse tema, a gente tem que resolver esse problema. E vamos tentar resolver.
A sociedade, por um lado, diz exatamente assim: disfuncionalidade não tem a ver com arranjo familiar, tem a ver com comportamento. Isso está certo e errado. Vou explicar por quê. A disfuncionalidade começa quando o projeto de Deus é alterado. Como eu disse, se o pai morre ou a mãe morre, disfuncionalidade. Se o homem vai embora ou a mulher vai embora, disfuncionalidade. Então, tem a ver com comportamento? Tem. Mas tem a ver com arranjo familiar também. Sabe por quê? Porque a sociedade vai dizer que todo arranjo familiar deve ser aceito. E não deve, irmãos. Nós vamos continuar batendo na mesma tecla. Ei, presta atenção nisso. Não existe casamento homem com homem. Não existe casamento de mulher com mulher. O casamento homossexual, a união de duas pessoas do mesmo sexo, não pode ser considerado casamento. Pode, claro, eles podem se unir, podem estar juntos, estamos num país livre. Mas não chame isso de casamento. Casamento é um projeto de Deus, e não é do homem para ele fazer o que ele quiser. Bom, não precisa nem dizer que esse tipo de arranjo familiar é disfuncional. Bom, eles continuam dizendo, a disfuncionalidade vai além do arranjo familiar. Bom, nisso a gente concorda. O tema é tão complexo que, até naquele modelo de família, projetado por Deus, como a minha família, composta por pai, mãe, filhos e filhas, até esse modelo pode ser disfuncional. Então, eu não quero que você saia daqui pensando assim, não, o pastor disse que se tiver um pai, uma mãe e os filhos, então está tudo certo. Não está tudo certo. Porque pode ser que essa casa gere mais traumas nas crianças do que uma família composta apenas por uma mãe, como a família de Timóteo, por exemplo. Então, uma família composta por pai, mãe e filhas não está a salva. Ela também pode ser, e pode se tornar uma família disfuncional. Irmãos, e falando de trauma, tem outra coisa que a sociedade diz. Isso também está certo. Eles falam sobre o ciclo do trauma. Uma criança que cresceu num ambiente hostil como esse, geradores de traumas. Uma criança que estava nesse ambiente de clima de insegurança. Acontece o que eles chamam de ciclo do trauma. Eu explico para você. O que é isso? Uma família disfuncional vai produzir uma criança disfuncional, que vai virar um homem disfuncional, que vai constituir outra família disfuncional. Segundo a sociedade, esse é um ciclo vicioso que não pode ser parado, a não ser que seja tratado. Ou melhor, curado. Já parou para pensar porque que lá fora eles não gostam dessa palavra? Eles não gostam de cura. Psicólogo não fala em cura, nada contra a psicologia, ok? Mas não fala de cura porque não pode falar de cura, fala de tratamento. Mas ei, você pode falar de cura, amém? O Senhor dos Senhores está aqui. O médico dos médicos, o nosso Deus, o Deus encarnado está entre nós. E como eu disse, Ele não só transforma famílias quebradas, mas Ele também cura traumas. É possível que tenha gente aqui com trauma. É possível que tenha gente aqui com histórias de vida complicadas. Mas há uma boa notícia para você também. Jesus pode curar o seu trauma. Bom, então seguindo ao nosso texto, foi isso que nós encontramos. E o exemplo da família de Timóteo não é apenas o exemplo de uma família disfuncional, não, irmãos. É o exemplo de uma família que venceu essas coisas. Que venceu no Senhor, na palavra do Senhor. Então me acompanhe. Atos, capítulo 16, verso de número 1. Nossa estratégia aqui vai ser bem simples. A gente vai expor Atos 16, versos 1, 2 e 3. E no final, nós então lançaremos mão dos textos de 2 Timóteo. Primeiro a gente vai ver os 3 desafios que essa família teve que enfrentar, as 3 coisas que eles tiveram que vencer, ou melhor, essas 2 mulheres tiveram que vencer, Lloyd e Eunice, a avó e a mãe de Timóteo. E no final a gente vai perguntar, qual foi o segredo? O que essas mulheres tinham? Como que elas conseguiram vencer todas essas coisas? E aí os textos de 2 Timóteo vão nos ajudar no final. Bom, primeiro, um lar disfuncional. Vamos provar isso aqui. Chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Irmãos, as palavras do texto são simples, são diretas, mas o que ela está mostrando para a gente, primeiro, é que a mãe e a avó de Timóteo eram judias, provavelmente mulheres tementes a Deus, porque Timóteo foi ensinado nas Sagradas Letras desde a sua infância, mas no alvorecer das boas novas,
Provavelmente, quando Paulo passa por Listra, na primeira viagem, Atos capítulo 14, essas mulheres ouvem a pregação do evangelho e se convertem. Aqui a expressão judia convertida não é alguém convertido ao judaísmo, é um judeu convertido ao cristianismo. Então eles se converteram ao evangelho, só que há uma sobreposição. E seu pai era grego. Os teólogos não têm dúvida quanto a isso, vou citar dois pelo menos, para você não acreditar só em mim. O teólogo alemão Werner de Boer vai dizer: ele é um filho de um casamento misto, que, segundo o direito judeu, não era reconhecido como verdadeiro matrimônio. Por um lado, o filho de uma união assim era considerado israelita, que tinha de ser circuncidado. Por outro lado, era desprezado como bastardo. Essa era a vida de Timóteo. Outro teólogo chamado Howard Marshall vai escrever o seguinte: o modo dele ser descrito sugere que não era cristão. Quem? O pai de Timóteo. E que já morrera, de acordo com o verso de número 3. O tempo do verbo grego favorece esse ponto de vista. Bom, eu não sou nenhum especialista em grego, então vamos acreditar no teólogo. Ou, irmãos, na melhor das hipóteses, esse homem já tinha falecido. Na pior das hipóteses, ele não era convertido ao cristianismo. Essa família era um lar dividido. As mulheres se converteram, mas o pai não. Se ele está vivo, ele não crê no evangelho. Talvez ele fosse até hostil ao evangelho, ou como diz o teólogo, ele já tivesse morrido. O ponto aqui que você tem que pensar é: esse homem não participou nem da criação de Timóteo, muito menos da conversão dele. Paulo vai atribuir isso à sua avó e à sua mãe. Em outras palavras, irmãos, temos aqui, de muitas maneiras, um lar disfuncional. Uma família, como eu disse, desarranjada, quebrada. A ausência do pai está anotada no nosso texto. E como eu disse no início, de fato, é esse quadro que nós temos em nossas igrejas. A gente não tem aquela família, mesmo aquelas compostas pai, mãe, filhos e filhos, como a canção cantou. Temos defeitos. Somos, muitas vezes, quebrados. Temos dificuldades. Não somos aquelas famílias das capas de revista ou dos comerciais de margarina. Não. Você pode até olhar para a gente e dizer assim: olha, que família bonita. De fato é. Mas, irmãos, nós temos muitas dificuldades. E é possível que na igreja nós tenhamos visto, muitas vezes, mulheres assim. Essas mulheres, irmãos, elas tiveram que assumir a provisão do lar. Elas tiveram que tomar a dianteira do lar, provendo, talvez até trabalhando, mas principalmente a liderança espiritual do seu lar. O que, biblicamente, irmãos, não seria certo, porque o homem é o cabeça do lar. Mas eu pergunto, quantas famílias a mulher tem que assumir a dianteira? E ei, essas mulheres não estão erradas, elas estão certas. Porque a verdade é que muito homem deixou de assumir o seu papel, deixou de ser o cabeça do lar, deixou de pastorear a sua família. A mulher tem que tomar as rédeas e dizer: ei, a minha família não será destruída, eu vou ensinar a palavra para os meus filhos. E essas mulheres, como Lloyd e Eunice, assumem a liderança da sua família. Bom, seguindo. Em segundo lugar, nós temos um segundo desafio a vencer. Primeiro, a disfuncionalidade. Segundo, a cidade. Olha a informação que Atos 16 dá para a gente. Essa era a cidade de Listra. Eu sei que não parece muita coisa, mas vamos lembrar a primeira viagem de Paulo? Atos capítulo 14, irmãos, foi um caos. Tudo por causa dessa cidade. Essa cidade ela era pequena, dentro da província romana, mas ela era uma cidade extremamente importante, do ponto de vista militar, do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista religioso. Tinha um templo dedicado ao deus Zeus, que era muito frequentado, movimentava o comércio, enfim, etc. Mas não era só isso. O texto vai dizer em Atos 14 que Paulo e Barnabé chegaram na cidade pregando o evangelho. Em um dado momento, um paralítico aparece, eles oram ao Senhor, o Senhor cura o paralítico. No momento que a multidão vê essa cura, esse milagre, eles começam a divinizar os dois, a adorar os dois. Se não me engano, Paulo é chamado de Hermes e Barnabé é chamado de Zeus, ali encarnados, manifestos. É claro que Paulo e Barnabé começam então a pregar contra esses homens, contra essa idolatria. Ao passo, irmãos, que Paulo, pelo menos,
duramente apedrejado por essa cidade. O texto vai dizer, irmãos, que o apedrejamento foi tão cruel contra Paulo, que eles só pararam de apedrejar porque eles pensaram que Paulo estava morto, caído como moribundo na cidade. O que isso ensina para a gente? Que essa cidade era uma cidade idólatra e uma cidade hostil ao Evangelho. Você acha que o lugar onde Timóteo cresceu era um lugar fácil? Você acha que o lugar onde essas duas mulheres pregaram e ensinaram as sagradas letras para Timóteo era um lugar bonito e tranquilo, gozando de plena liberdade como nós? Não. Infelizmente, irmãos, era uma cidade idólatra e uma cidade hostil. Eu pergunto de novo, é diferente do nosso contexto? Não tanto. Talvez não haja templos dedicados aos deuses gregos, mas, irmãos, tem idolatria jorrando pela tela do seu celular. E eu não falo de idolatria, né? Aquela velhinha acesa para o santo, essas coisas, isso também é idolatria. Ok, mas eu falo da idolatria do coração. Não só coisas ruins viram ídolos do nosso coração, como coisas boas também. E a mídia, as propagandas, o entretenimento se esforça para que a gente continue transformando essas coisas em ídolos. Ou seja, vivemos numa cidade idólatra. É possível que a gente idolatre até as pessoas da nossa família. Meu filho é minha vida. Sim, irmãos, de uma certa maneira eu te entendo. Eu daria minha vida pelos meus filhos. Mas, ei, minha vida é Jesus. Não esqueça disso. Primeiro lugar, sempre Ele. E depois a sua família. Porque se você amar mais a sua família do que Ele, você não vai amar a sua família o suficiente. Bom, a nossa cidade é uma cidade idólatra. Mas a nossa cidade também é uma cidade hostil. E falar de hostilidade, irmãos, para quem está no Ocidente, não pense aqui só nos extremistas, ou nas pessoas sendo levadas para as praças e sendo mortas, não. Eu estou falando de hostilidade. Hostilidade a tudo aquilo que é bom, a tudo aquilo que é correto, a tudo aquilo que é conservador, a doutrina cristã, ao modo de vida cristão. Eu estou falando de hostilidade na escola, na universidade, no trabalho, seja lá onde for. Tem gente que não acredita em doutrinação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Doutrinação começou na Babilônia. Quando aqueles 4 meninos saíram de Israel e foram levados para a Babilônia para trabalhar lá. Eles tentaram mudar toda a identidade daqueles meninos. Eles não vão ter mais os mesmos nomes, não vão falar do mesmo jeito, não vão comer as mesmas comidas, a fim de tentar mudá-los. Eles não conseguiram. Mas a doutrinação continua até hoje. E aqui vai um recado para os pais. Aqui vai um recado para todos nós. Lá fora, se você não evangelizar, você será evangelizado. Como assim, pastor? Ei, a cosmovisão do mundo, que é a cosmovisão vigente, né? A hegemonia do mundo, está sendo pregada para você constantemente, em cada roda de amizade que você tem. Em cada lugar que você pisa. Estou no aniversário, contente, feliz, celebrando. Se alguém para do teu lado e ele não é cristão, ei, ele está te comunicando a cosmovisão mundana. E muitas vezes o crente está calado, escutando ou até rindo, achando que é brincadeira. Não é brincadeira. É uma guerra que a gente vive. Se você não doutrina, você será doutrinado. Há um autor chamado Voddie Baucham Jr., acho que é isso, ele diz o seguinte: enviar jovens para o mundo sem uma cosmovisão bíblica é como enviar um atleta para um campo sem estratégia. Coitado, imagina ele no campo, ele não sabe para onde ir, ele não sabe o que fazer, ele não sabe que posição tomar, ele está perdido. Esse é um alerta para os pais. Bom, essas mulheres venceram, irmãos, não só a disfuncionalidade, não só a ausência de um homem liderando a família, como elas venceram também toda a influência dessa cidade. A pressão dessa cidade, risco de vida, elas venceram isso também. Elas não cederam, irmãos, a instrumentalização daquela cidade, não. Elas não cederam à cultura daquela cidade, também não. Elas confiaram até o fim na palavra do Senhor. Terceiro lugar, terceira coisa que elas venceram, verso 3, uma religião de aparências. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus
os judeus que viviam naquela região, porque todos sabiam que seu pai era grego. Irmãos, isso aqui não é a covardia do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está basicamente tirando os empecilhos para que o evangelho avance. É isso que ele está fazendo. Só que aqui o texto não mostra o defeito de Paulo. O texto mostra o defeito da religião, pelo menos naquele período. E se você voltar para os embates de Jesus com os líderes da religião judaica, irmãos, é coisa muito pesada. Hipócritas. João Batista vai chamá-los de raça de víboras. Jesus vai chamá-los de sepulcros caiados. E a coisa vai só piorando. Por quê, irmãos? Porque o próprio Senhor Jesus disse isso, que eles iam para a praça pública, mostrar a sua religião, orar em voz alta. Quando faziam jejum, desfiguravam o rosto. Esse era o tipo de religião que era vivido ali. Aquelas mulheres venceram essa religião de aparências. E aí, irmãos, a gente já precisa lançar a mão de um texto que a gente leu, que é 2 Timóteo capítulo 1, versos 4 e 5. Porque ele vai explicar para a gente o exato oposto dessa religião de aparências. Veja o que Paulo diz aqui para Timóteo. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida. Veja, irmãos, que primeiro habitou em sua avó Lóide, depois em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Você percebe que fé não fingida é o exato oposto de uma religião de aparências? É o exato oposto de uma religião hipócrita. É o exato oposto de uma religiosidade barata. E eu quero pensar com você rapidamente, o que é uma fé não fingida? Fé não fingida, irmãos, é uma fé genuína. É o que a gente chama de fé salvífica. E para mim, pelo menos, eu acredito que há 3 elementos dessa fé não fingida que precisa ser vista em nossas vidas. O primeiro elemento é, essa fé é humilde. Primeira coisa é isso. Sabe por quê? Porque se você entendeu Efésios 2, 8 e 9, que é uma espécie de texto áureo das nossas igrejas, né? Todo mundo conhece o texto, e o texto é maravilhoso. Pela fé sois salvos, não é isso? Ou melhor, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. Por quê? É dom de Deus. E quem entendeu que essa fé que transforma, essa fé que salva, essa fé que cura e que restaura as famílias, é dom de Deus, entendeu a segunda parte do versículo. Não vem das obras. Por quê? Para que ninguém se glorie. Irmãos, a fé salvífica, pela graça de Deus, exclui toda a nossa vanglória. Você entende que não pode haver ninguém que foi salvo pela graça de Deus, por quem Cristo morreu na cruz, batendo no peito e dizendo assim, graças a Deus porque eu não sou como aqueles homens? Quem diz isso é justamente o fariseu. Quem foi salvo pela graça está dizendo como publicano, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou digno nem de olhar para os céus. Essa é a fé humilde. Segundo lugar, essa fé é sincera. Olha o que Jesus diz em Mateus 15, 8. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe por que esses religiosos, e aqui, irmãos, eu não quero generalizar, até porque tinham muitos judeus tementes a Deus, Simeão, Cornélios, essas mulheres provavelmente eram tementes a Deus e se converteram a Cristo. Mas eu quero dizer desses líderes, ou melhor, de uma parte desses religiosos, sabe por que eles eram hipócritas? Porque a confissão deles não transbordava na sua piedade. Ou mudando a frase, porque a piedade deles não acompanhava a confissão deles. Eles confessavam muitas coisas, eles eram muitas coisas. Como Nicodemos, lembra? Nós sabemos que você vem da parte de Deus. Era um homem, né, chefe dos fariseus, líder no Sinédrio, um homem de posses, um homem de cargos. Mas quando ele chega diante de Cristo, Jesus olha para ele e fala assim, rapaz, você tem que nascer de novo. Para começo de conversa, imagina, irmãos. Eu sou teólogo, sou pastor, Jesus diz assim, não, mas você tem que nascer de novo, tem que voltar lá atrás.
e primeiro você tem que se converter. Então é isso, irmãos. Não adianta falar muito. A religião de aparências, ela depende da fala, ela depende do nosso, enfim, fugiu a palavra aqui, mas do nosso embuste, é isso que eu queria dizer. Ela depende daquilo que nós transparecemos para as pessoas, e não daquilo que de fato nós somos. Mas é na hora da piedade, meu amigo, que a gente vai ver realmente quem você é. Salomão escreveu um de seus provérbios dizendo: o coração é como a água, ela reflete quem nós somos. Essa é a fé, sincero. Mas por último, essa fé é uma fé operante. A fé não fingida, ela não está paralisada. Ela é uma fé que serve, é uma fé que trabalha, é uma fé que investe tempo na vida dos outros, é uma fé que ama o próximo, é uma fé que está em movimento. Irmãos, isso foi identificado na família de Timóteo. E aqui é uma coisa especial. Veja, como é que Paulo conseguiu identificar isso? Se essa fé, em primeiro lugar, tem que ser humilde. Se você não pode ser embusteiro, se você não pode se gabar, se você não pode se mostrar, se você não pode ser como o fariseu, que fazia as coisas em praça pública, como é que Paulo descobriu que tanto a avó, quanto a mãe, quanto Timóteo tinham uma fé não fingida? Sabe por quê, irmãos? Porque não é só o cheiro de podre, da hipocrisia, que chega aos nossos narizes só não, mas o perfume da glória de Deus também. Irmãos, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Fique no lugar que Ele te chamou. Sirva, ainda que seja o serviço, talvez alguém pense assim, esse é o serviço mais humilde da igreja. Faça isso. Eu já conheci gente na igreja que disse assim: eu não quero ser conhecido como a pessoa que limpa o banheiro. Eu não quero ser conhecido como a pessoa da comida, e etc. Eu quero dizer para você hoje, seja conhecido como a pessoa que serve, porque automaticamente as pessoas verão que a sua fé é uma fé não fingida. Bom, para a gente concluir então, eu digo, irmãos, essas mulheres venceram a disfunção, venceram a cidade e venceram essa religião complicada. Chegaram até aqui, para a gente perguntar no fim, qual é o segredo? O que essas mulheres usaram? Como que elas conseguiram suportar tanto tempo, tanta hostilidade, tantos problemas, inclusive a ausência do homem e tantas outras coisas? Como é que elas chegaram aonde chegaram? Melhor, como é que Timóteo se tornou esse grande homem que ele foi? Só para lembrar, Timóteo ainda é um jovem, mas é um jovem pastor. Timóteo já pastoreou, em 2 Timóteo ele já pastoreou uma das maiores igrejas do Novo Testamento, a igreja de Éfeso. E agora em 2 Timóteo, Paulo está o encorajando, porque provavelmente ele será o seu substituto como líder do cristianismo no primeiro século. Veja, substitui o próprio apóstolo Paulo. Esse é o jovem que cresceu sem pai, numa cidade hostil e idólatra, mas que venceu. E venceu por quê, irmãos? Vamos ver isso? Me acompanhe. 2 Timóteo, para a gente caminhar para o final. Capítulo 3, versos 14 e 15. Duas coisas aqui, dois segredos bem rápidos para a gente. Primeiro, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. O primeiro segredo está aqui, irmãos. Permanecer fiel à palavra de Deus. Até derrubei. Permanecer fiel à palavra de Deus. Quando Paulo escreve, permaneça fiel nas coisas que aprendeu, que coisas são essas, irmãos? Basta a gente continuar a leitura desse capítulo e a gente vai ver. Verso 15. Que coisas são essas? Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção, instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Veja, irmãos, que você sabe que a palavra de Deus é poderosa, eu creio que você sabe. Mas tem uma coisa aqui que talvez você perca de vista. É desde a infância. Desde criança, você conhece as sagradas letras.
E aí, irmãos, a pergunta é, quando Timóteo era criança, tinha Paulo ali? Não. Quando Timóteo era criança, tinha o pai dele ali? Também não. Tinha a mãe e a avó, 2 mulheres fiéis. Então, quando a gente lembra que o primeiro segredo para vencer todas essas coisas é confiar na palavra do Senhor, permanecer fiel a ela, irmãos, tanto para nós enquanto pais, quanto para eles que são filhos. Muitos desafios virão, muitas coisas aparecerão. Lembra que eu falei do trauma? O trauma existe, irmãos, e nós, enquanto pais, precisamos cuidar disso. A nossa casa precisa ser uma casa de bênção e não uma fábrica de traumas. É muito grito, é muita violência, é muita ignorância. Nós podemos estar gerando trauma no coração dos nossos filhos, mas que isso seja quebrado hoje no nome de Jesus. Que haja paz em nosso lar, irmãos. Que transborde alegria no nosso lar. Que haja contentamento. Que o que acontece na igreja, irmãos, transborde para a nossa casa. Como é triste sair de um culto maravilhoso como esse e chegar em casa, irmãos, e ouvir gritos. Como é ruim isso. E eu já vivi isso. É possível que muita gente viveu isso. É possível que tenha gente agora pensando assim, mas quando eu chegar em casa, a confusão continua. É só eu sair da igreja. Sabe o que a gente está falhando, irmãos? Tem que permanecer na palavra. Não basta conhecer, não basta saber, é preciso permanecer, para que saiamos daqui e vivamos o céu na igreja e o céu em casa. Para a glória e louvor de Jesus. A gente acabou de cantar aqui. Seguro estou em ti. Me ajuda. Tu és um Deus de amor. Continua. Não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Tirei muito baixo. Eu ergo minhas mãos, preciso receber. O que, irmãos? A tua palavra, Deus, que me fará vencer. Você pode dizer amém? Amém? Vocês acabaram de cantar isso. Como é que essas mulheres venceram todas essas coisas? Porque a palavra de Deus fez elas vencerem, irmãos. E só para aumentar o sofrimento aqui, há algo que eu esqueci de dizer, mas eu lembro agora e posso dizer para você. A coisa para aquelas mulheres era tão difícil, irmãos, que elas não tinham como acessar. Elas não tinham a facilidade que a gente tem hoje. Bíblia ao alcance da mão, pastor. No celular, no computador, seja lá onde for. Não sei se você sabe, mas a mulher, se ela fosse no templo, ela tinha que ficar junto com os prosélitos. Sabe o que significa isso? Pátio exterior, do lado de fora. Então, mulher geralmente preferia ir para onde? Para a sinagoga. Porque, pelo menos na sinagoga, ela chegava mais perto e ouvia a palavra que era falada, mas a mulher não podia ler na sinagoga. Sabe o que significa isso? Essas mulheres nunca seguraram a Bíblia na mão. Ali, no caso, o pergaminho. Ah, irmãos, elas ouviram a palavra e guardaram no coração, irmãos. Lembra? Escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Veja, irmãos, as dificuldades delas eram muitas, mas elas confiaram na palavra e venceram. Bom, em último lugar, o segundo segredo aqui é a continuação do verso 14. Permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais tem convicção, porque você sabe de quem o aprendeu. Em primeiro lugar, o segredo é confiar na palavra, permanecer na palavra, mas em segundo lugar, irmãos, é imitar a piedade dos nossos mestres. O que Paulo está dizendo aqui, e os teólogos vão dizer que aqui está englobado tanto a avó quanto a mãe, inclusive o apóstolo Paulo, que também ensinou muita coisa para ele, mas principalmente sua avó e sua mãe. O que Paulo está dizendo aqui, lembra, é diferente daquela religião de hipocrisia. A gente não fala muito e faz pouco, não. A nossa piedade acompanha a nossa confissão. Ei, eu creio em Jesus. Por isso eu me santifico a cada dia para Ele. Por isso a cada dia eu quero ser mais parecido com Ele. Essa é a nossa vida. O que Paulo está dizendo aqui é, ei, não adianta ter muito conhecimento. Não adianta ensinar muito.
Não adianta pais sentarem com seus filhos e abrirem a Escritura e começar a pregar para eles. Em dado momento ele vai virar para você e vai dizer assim, mas mãe, pai, você não faz isso. Você não age assim. Primeiro, ensine com palavras, depois ensine com exemplo. A sua vida vai pregar para as suas crianças. E aí, irmãos, num momento de muita dificuldade como esse aqui, só para lembrar o contexto para você. 2 Timóteo, irmãos, é a carta das lágrimas. É uma carta que a gente já entra tremendo nela. Porque Paulo está preso, irmãos. Diferente da primeira prisão, ele está no calabouço, frio, esquecido, sem nada, com frio. Ele pede para Timóteo trazer sua capa, alguns dos seus livros. É um velho, na antessala da morte. E aí, irmãos, além disso, está acontecendo uma debandada no Evangelho. Paulo vai escrever no capítulo 4, dizendo uma lista de homens que já abandonaram o reino de Deus. E ele está implorando, exortando a Timóteo, ei, você não, Timóteo. Por isso, o textual, o título de 2 Timóteo é, sofre juntamente comigo. E Paulo está dizendo, o Evangelho não está preso, o Evangelho vai continuar, vai prosperar, apesar de mim. E aí, irmãos, esse menino, jovem pastor ainda, aqui, irmãos, esse é o maior argumento de todos. Paulo está dizendo para ele assim, ei, cara, permaneça firme naquilo que você aprendeu, mas lembre-se de quem aprendeu. Em outras palavras, para a gente encerrar, Paulo está dizendo assim, Timóteo, você não pode desistir. Sabe por quê? Porque sua avó não desistiu. Porque sua mãe não desistiu. Apesar de todas as dificuldades, de tudo que elas enfrentaram, elas não pararam, elas não se curvaram, elas não se entregaram. Nem eu, Timóteo, que sou o seu pastor mentor, estou prestes a ser entregue como libação, mas acabei a carreira e guardei a fé. Então sofre comigo como um bom soldado. Irmãos, não há algo melhor do que isso. Permanecer nas coisas que aprendeu, mas também imitar a piedade daqueles que são santos. Esse é o segredo para vivermos uma vida piedosa, para fazermos, lembra, a nossa família funcionar. Talvez a sua família esteja quebrada, talvez a sua família esteja com muitos problemas. Pastor, eu estou vivendo uma crise no casamento. Como é triste, irmãos. Tem uma das coisas que mais entristece um pastor é lidar com uma crise no casamento e ver esse casamento terminar em divórcio. Como é triste, irmãos. Infelizmente tem gente na igreja achando que divórcio é solução. Não é, irmãos. Divórcio é coisa abominável para Deus. Deus odeia o divórcio. Divórcio não é solução, é exceção. Divórcio não conserta as coisas, irmãos. Não é. E aí, infelizmente, a gente olha para famílias e famílias estão terminando. Talvez porque está faltando a gente voltar para a palavra e confiar na palavra de Deus, para que no final a gente diga como Martinho Lutero, eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Amém? Que o Senhor coloque essa palavra no seu coração e saiba, você tem um exército para buscar ajuda. Você tem irmãos e irmãs aqui, como Lloyd e Eunice, que perseveram na palavra do Senhor. Mas você também tem um Timóteo, um apóstolo Paulo na sua igreja, pastor, fiel, que também pode te ajudar, orar por você e acompanhar a sua casa. Tudo isso, irmãos, para que a gente não seja derrotado, para que a família continue feliz, imponente e funcionando para a glória de Deus. Amém? Pastor, me permite orar? Vamos orar então, curve sua cabeça, vamos orar pelas famílias. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, por esse tema difícil, Senhor, mas presente no nosso meio. Há muitas famílias, Senhor, quebradas, algumas divididas, Senhor. Outras sofrem a ausência de membros da família, famílias sem mães, famílias sem pais, famílias sem bons referenciais. Mas, Senhor, se nos faltar o nosso Pai, temos um Pai que está nos céus. Senhor, a tua palavra diz que ainda que uma mãe abandone a sua criança de colo, todavia o Senhor não se esquecerá de nós. Então, Senhor,
Supra, Senhor, a nossa falta. Supra a nossa carência, Senhor. Cura, Deus, os nossos traumas, Senhor. Não permita que essas feridas abertas há muito tempo, Senhor, que elas resumem a nossa vida. Não, Senhor. Mas que essas feridas sejam curadas pelo poder do Teu nome. E se o Senhor não quiser curá-las, Senhor, que o Senhor, Pai, use as nossas feridas para curar outras pessoas também. Mas, Senhor, por favor, transforma as nossas famílias. Traz paz para os nossos lares, Senhor. Traz calma, tranquilidade. Que os nossos cultos, Senhor, continuem dentro das nossas casas. Que as nossas casas sejam casas de bênção, casas de oração, e não fábricas de traumas, Senhor. E se por acaso há alguém aqui assim, que vem de uma família complicada, difícil, e que sofreu muito na infância, que o Senhor, Pai, possa curar esse coração. Que o Senhor possa curá-lo, Senhor. E nós oramos no Teu nome, sabendo que o Senhor não apenas projetou as famílias, mas que Tu és o Senhor das famílias. O Senhor pode restaurar a nossa casa, para que possamos dizer, como Paulo disse para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos e obrigado pela oportunidade. Amém.